No ar para o mundo inteiro, mais uma edição do programa Talk Show Pode Cá Liberados. No comando da Rede Meio, a emissora que mais cresce no país. Oferecimento Bet Esporte, que esquenta o jogo. A Bet Esporte esquenta o jogo. Na Bet Esporte você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante. E com um site totalmente seguro e de fácil navegação, a plataforma oferece diversas opções de mercados esportivos e mais de 10 mil jogos online. Além disso, a Bet Esporte conta com benefícios exclusivos, como saques ilimitados via Pix, depósito mínimo de apenas R$1 e bônus de 200% até R$1.200 no primeiro depósito. Acesse agora betesporte.com ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça o seu cadastro. Lembro sempre, proibido para menores de 18 anos e tem reconhecimento facial. Jogue com responsabilidade. Podemos entrar aí, nas suas casas, se vocês permitem, agradecidíssimo e sempre com um coração alegre e sincero, o desejo de Deus e saúde em suas vidas, alegrias e vitórias neste 2024. Bem, agora, com o prestígio de estarmos em rede nacional para o Brasil inteiro, por 26 TVs abertas, pelos canais fechados da Claro, da NET 519 e da Sky, o canal 70, nas redes sociais, todas elas, Instagram, Facebook e YouTube, no comando da emissora que mais cresce no Brasil, que é a TV Meio, e que, a partir da próxima segunda-feira, estará em rede mundial. Você poderá nos ver em qualquer lugar do mundo. Está começando neste sábado, 10 da noite em ponto, o já consagrado, com 13 edições, hoje a 14ª, o programa Pode Cá Liberados, um talk show de entrevistas diferente de tudo o que vocês já viram na televisão brasileira. E prestem atenção, por fineza, vocês que são minhas únicas vossas excelências. Eu sou o Jorge Cajuru, com 50 anos de carreira nacional na televisão brasileira e, graças a Deus, voltando a fazer o que eu gosto. Entrevistas, esportes, diariamente. E este programa é todo sábado, 10 da noite, com a reprise toda quarta-feira, às 11h30 da noite, em rede nacional e agora também vendo em qualquer lugar do mundo pelos aplicativos da LG, da Samsung, através da TV Sul. Repito, o comando TV Meio. Em Goiás, o comando é da TV Goiânia, canal 11 TV aberta para a região metropolitana da nossa amada cidade e capital. E em todos os 246 municípios do estado de Goiás, você pode nos ver pelos canais 519, tanto da NET como da Claro. Gente, o único até hoje que ousou fazer o que eu vou fazer hoje, neste sábado, dia 30 de março, estou tão nervoso que eu já estou em abril, eu estou com medo do que vai acontecer. Prestem atenção, porque elas estão, Flávia Fagundes, Diana Lins, que dividem a apresentação prazerosamente pelo talento de ambas comigo, estão com sangue nos olhos e com sangue nas bocas, querendo tirar tudo de mim. Por quê? Porque assim como o Jô Soares foi o único que fez isso até hoje, ele saiu da bancada dele e virou entrevistado, foi para o sofá, ele deu entrevista, eu também aceitei. O entrevistado hoje sou eu mesmo. Eu, Jorge Cajuru, comecem, estou à disposição e, por favor, repitam os melhores momentos de uma entrevista bombástica que está explodindo nas redes sociais, que no último final de semana eu dei no Piauí, em Teresina,
para o meu amigo e irmão, fenômeno de comunicador na televisão, o Yeldson Vasconcelos, no seu Yeldcast. Quem não viu, entre. Yeldcast, a entrevista com o Cajuru, eu falei tudo que eu nunca falei na minha vida. Só para vocês terem ideia. Eu já estou com uns 60, né? E 50 de carreira. Quem quer começar? Flávia Fagundes. Eu vou começar. Isso, essa ideia foi da Diana Lins. Diana, é um prazer dividir esse Pode Ficar Liberados aqui com você. E hoje entrevistando Jorge Cajuru Reis da Costa Nasser. Fala um pouquinho pra gente, por que esse sobrenome Cajuru? Por que você incorporou esse sobrenome no seu nome? Não fui eu, Flávia. Na verdade, em 1978, Copa do Mundo da Argentina, eu já estava trabalhando em São Paulo na Rádio Globo, a maior audiência do Brasil, do grupo das organizações Globo, na Rua das Palmeiras, 315, próximo ao Largo do Arouche. Eu tinha 17 anos de idade. E o Fausto Silva, e o Osmar Santos, o maior narrador da história do Brasil, meu amigo pessoal, meu irmão, Faustão também, meu amigo, eu amo o Faustão. Os dois tiveram a ideia. O Faustão não encerra a carreira, que eu queria voltar para casa para viver com mamãe, com Dona Zezé. E ele, não faça isso, Cajuru. Você vai ter um baita talento, você vai ser nome nacional, não estrague a sua vida, continue na sua carreira. Eu estava com ele no saguão do Morumbi. E quando eu voltei para o estúdio da rádio, ele com Osmar Santos viraram e falaram: por que o seu nome é Jorge Reis? Porque eu era chamado no rádio de Jorginho Reis, desde Ribeirão Preto, quando eu comecei com 14 anos de idade, com o Pedro Giacomini na Rádio Renascença de Ribeirão Preto, junto com José Luiz da Atena, Marília Gabriela, Heraldo Pereira, enfim, era um timaço. Paulo Henrique Viana Leitão de Carvalho, que virou a voz padrão da Discovery, e para não ser longo então, eles tiveram a ideia e mudaram o meu nome para Jorge Cajuru, porque o meu apelido era Cajuru, em função de ter nascido prazerosamente, orgulhosamente, na cidade natal, a 54 quilômetros de Ribeirão Preto, que se chama Cajuru com C. Depois, por arroubo de juventude, em função da prefeitura que não deu aposentadoria à mamãe diabética, depois de 25 anos de trabalho, porque ela teve problema nas pernas e ela não aguentava, Diana, carregar aquele caldeirão de sopa que ela fazia junto com a dona Angelina. E as duas tinham que carregar para as crianças, oferecer a sopa no ginásio Messias da Fonseca, que foi onde eu fiz o primário. E eu fiquei revoltado com isso e, para pirraçar a cidade, eu aceitei também a sugestão feita pelo Galvão Bueno de colocar o nome K. Não C, Jorge Cajuru com K, por questão de marketing, mas também por arroubo de juventude. Eu já pedi perdão à cidade, que eu amo Cajuru, e eu acabei chateado em função da mamãe não ter sido aposentada, sendo que naquela época já tinha gente que aposentava com 1 ano de trabalho, com 2 anos de trabalho, e a minha mãe diabética, assim ela morreu com 61 anos de idade. Expliquei bem? Sim. Eu quero pergunta mais quente, tá muito frio. Eu quero saber um pouco da sua infância. Agora que pergunta, Diana, calma. Não, mas eu não terminei. Ai, vai lá, Flávia, fica à vontade, vamos lá. Temos tempo para isso, termina. Como que você era na escola? Você brigava muito? Porque você é uma pessoa irreverente, polêmica. Eu, por exemplo, passei a minha infância numa fazenda, dos 0 aos 7 anos. Subaco da Serra. Eu subi muito em árvore. Você jogava bola? Como é que era essa infância sua? Porque você me disse uma vez que a sua mãe te dava livros. Foi só lendo ou você teve uma infância prazerosa, brincando? O duro é o homem para chorar por uma mulher de Subaco da Serra. Aí é brincadeira, né? Bom, falando sério, um beijão. Essa parte vocês cortam, viu? Não corta nada. Aqui não corta nada. Foi combinado com o dono da emissora, o Wellington Salgado de Oliveira. Se me cortar 1 minuto, eu peço demissão no ar. Também com o nosso amigo e diretor-geral, França. Eu não aceito ser cortado, não. Eu já pedi demissão nacional da Rede TV, já fui demitido ao vivo pela Band, já pedi demissão ao vivo do SBT, quando eu encerrei a carreira, dia 29 de junho de 2014, para entrar na vida pública. Eu já falei, eu tenho que responder para você, Flávia, de uma forma que eu ainda não falei, senão não é uma entrevista especial, bombástica, perfeito? Que é a primeira vez que o entrevistador vira entrevistado. A primeira foi com o Jô Soares, agora é a primeira vez aqui comigo, né? Eu já briguei com a diretora da escola, na 7ª série, fui expulso do colégio, se chamava Marina Barrufini, porque ela brava demais, ela rasgava a orelha de aluno, de uma criança, até sair sangue.
Então todos os alunos e as alunas, as minhas amigas de infância se lembram, tinham ódio dela. E ela na época era sapatão, o que é hoje normal. Eu não tenho nada contra, até porque eu tenho um monte de amiga lésbica e amigas fantásticas. Mas na época era terrível, né? A discriminação era total. Ela já era naquela época. Isso foi em 1973, 73. Eu, no intervalo da escola, do ginásio Galdino de Castro, eu chamei todas as salas, todos os alunos. Subi num caixote de cerveja e comecei a meter o pau nela. Falei que ela era sapatão, que ela tinha um caso com a professora Marisa e que eu tinha tirado a foto com o Domingão, o Domingos Elias, um dos melhores amigos de infância que eu tive. Até hoje vivo, graças a Deus. Inclusive ele é músico, né? Fecha a porta porque é uma sacanagem você estar dando entrevista e o sujeito abrir a porta, né? Eu sou assim mesmo, não vou mudar. E é o dono da Band News. Não tô nem não. Podia ser o dono do SBT Silvio Santos. Não pode abrir portas se você está dando entrevista. É óbvio demais isso, né? Bom, dada a bronca no ar, também não corta, por favor. Eu fui expulso do colégio por causa disso. E eu tinha foto, porque eu e o Domingos Elias subimos no supermercado Feira do Lar e tiramos a foto das duas beijando na boca, que era uma casa grande com 2 andares, as duas estavam beijando na boca naquela época. Então, só para você ter uma noção. Quanto ao resto, a mamãe não me dava roupa, a mãe me dava livro. Eu li com 8 anos de idade, eu li Trotsky, depois eu li Dostoiévski, depois eu li em uma semana o Capital. O Capital que o sujeito demora 1 ano para ler, perfeito? Depois eu li Homero, li Neruda, li Fernando Pessoa, li Borges, Guimarães Rosa, Machado de Assis, tudo que você imaginar eu li. Eu li mais do que eu vivi. Infelizmente perdi a visão, não posso ler mais, eu só tenho 6% de visão e infelizmente estou próximo da cegueira e não estou chateado com isso. Em primeira mão digo isso aqui. Se Deus achar que eu mereço, porque realmente os médicos acham que eu não tenho escapatória, eu não posso tirar o sangramento do meu olho por causa de uma hemorragia interna, porque se tirar, eu corro risco do quê? De mais um descolamento de retina. Vocês sabem, vocês duas, vocês de casa, não existe transplante de retina. Consequentemente, esse olho aqui, você sabe muito bem, que você me conhece, a Diana também sabe, já até me ajudou com higiene. Esse olho aqui tem prótese alemã, não custa barato não, não custa caro não, custa R$600, só tem em São Paulo, numa loja chamada Hoffmann Bach. Estou fazendo um comercial de graça aqui, porque de repente você aí do outro lado está atrás de uma prótese para o seu olho. Hoje custa R$800, mas ela é maravilhosa, é alemã, é a melhor do mundo. Tanto que aqui eu posso mostrar, ó. Quem quiser, se quiser fechar, tem como fechar aqui no meu olho? Esse aqui, ó. Fecha nele para você ver. Parece que esse aqui é o olho verdadeiro, ó. Tão bela e tão eficiente é a prótese. Deu para mostrar? Em detalhe? Esse aqui eu só tenho 6%, portanto eu corro o risco da cegueira e não posso operar, porque operando aí o descolamento de retina seria total. Para você ter uma ideia, quando eu saio da cama para tomar banho, eu preciso de alguém me levar até o toalete, senão eu bato a cabeça na parede. Já bati, inclusive a minha assessora, que eu tanto amo, amiga de infância que vocês duas conhecem, a Luma, o pai dela, aquele imbecil, que é meu melhor amigo de infância, mas um imbecil, ele me pega no aeroporto de Ribeirão Preto, o estacionamento todo escuro, uma escuridão total, e ele deixou o carro 400 metros. Na verdade, tinha que parar o carro na porta do aeroporto, no desembarque. Mas burro, imbecil, isso eu já falei na cara dele, estou falando de novo aqui no ar agora. Meu melhor amigo de infância. Ele, ao invés de me proteger, eu andando, porque eu não estava enxergando nada, escuro, e eu estava com outro óculos, quadrado e redondo sempre, mas com outro óculos. Simplesmente eu estou andando, ele não pegou na minha mão, não olhou, eu bati no poste. Bati o quê? Essa parte, no poste. Aqui, ó, essa parte. O olho ficou desse tamanho. O doutor Marcos Ávila, que é conhecido no Brasil inteiro, você é amiga dele, pessoal, é o considerado, já inclusive foi nosso entrevistado aqui, ele é considerado o segundo melhor oftalmo do mundo. Quando ele viu, ele falou, agora a cegueira está próxima de você, porque você bateu o olho, você não podia bater nunca, você podia bater nesse que era a prótese. Então o Celso Cajuru que é o culpado. Inclusive se eu ficar cego, eu vou falar no ar também. Quem me ajudou na cegueira foi o melhor amigo meu de infância. E você vê que a filha dele continua trabalhando comigo. Porque se fosse outro cara, demitia a filha dele, né? Como ela é muito competente, talentosa, ela continua trabalhando. E eu amo o Celso Cajuru, mas ele foi infeliz, ele errou. Então, eu respondi ou você quer mais? Porque agora é a hora da Diana, porque senão o programa vai ser seu. Vamos lá. Bom, quero aproveitar aqui
falar que é uma honra, um prazer, um orgulho imenso, né, estar entrevistando essa lenda do jornalismo, esportivo, entrevistas, e amigo da minha família já há muitos anos, já me conhece há muitos anos. E eu quero falar pro povo... Mas só rapidinho uma coisa, rapidinho. Que ninguém sabe essa. Essa ninguém sabe. Eu fui, sabe o quê? Ator. Olha só, eu ia perguntar... Aliás, pela primeira vez na televisão brasileira, vocês vão ver. Eu fiz a novela, se chamava Vidro, no SBT. O Silvio Santos me colocou como ator e escolheu o meu papel, que eu desempenhei muito bem, graças a Deus. Eu era o psicanalista do Erson Capri. Olha, doutor Diallo Watts, eu não sei, eu acho que eu estou ficando pirado, eu estou maluco mesmo, eu tô louco. Aquele famoso ator. Tem que rever, essa gente Né? tem que rever. Eu fumava, deixava, como é que fala? Como é que fala? Fumaça, né? Aí eu ficava com um biquinho aqui. E eu ouvindo o Erson Capri desabafando comigo, porque eu era o psicanalista dele. Portanto, eu já fui até ator, jurado. E gostou? Tudo você imagina. Amei fazer. Só que ninguém nunca mais me chamou para ser ator. Então, na verdade, eu devo ter sido uma merda como ator. Deu tão certo que não deu certo. Enfim, é isso, é um prazer enorme, orgulho. E eu quero também, eu ia falar para o povo saber que o Cajuru polêmico, autêntico, fala tudo, todas as verdades, enfim. Mas eu também quero dizer que, com muito orgulho, que é um ser humano extraordinário, generoso, amigo do bem e honesto, né? E graças a Deus temos dentro do Senado um político honesto. Obrigado, querido. E vindo daí a minha pergunta. Minha obrigação. Pois é, sua obrigação você fala isso, mas tem muitos lá que não acham que é obrigação deles, né? Eu, se eu não puder amar o próximo, prejudicá-lo eu não vou. E não tenho ódio de ninguém. Pode me xingar, tem gente que deseja a minha cegueira nas redes sociais, deseja a morte nas minhas redes sociais. Cuidado, porque quem deseja isso pra mim, acaba indo mais cedo, hein? O feitiço se volta contra o feiticeiro. Eu sou fogo, hein? Tem uns 6 que já meteram o pau em mim e morreram mesmo. Cuidado. E quem deseja cegueira, de repente fica cego. Não é o que eu desejo pra ninguém. Eu só falo cuidado, porque o Datena Pai sabe. Eu sou iluminado. É Deus, é Nossa Senhora da Aparecida e a minha mãe, Dona Zezé, que tá lá, porque as mães não morrem. Quando elas vão pra lá, aí que elas protegem mais ainda os filhos. Então voltando aqui pro Senado, né? Uma pergunta sobre o Senado. Você, como senador da República, o que você acha que você já fez, que você tem muito orgulho, né? E o que você acha que você ainda pretende fazer? Bom, eu acho, Diana Lins, e vocês de casa, nossas únicas vossas excelências, que um senador eleito num país de 220 milhões de pessoas, você está entre os 81 senadores, isso é histórico. Isso vai para a tua vida, para o resto da vida. Logo, você tem que deixar um legado. Você não pode passar de passagem e nem ser manchete do Jornal Nacional, que eu nunca serei, podem ter certeza. De corrupção, de algo contra mim, jamais. Nunca serei manchete do Jornal Nacional. Bom, conclusão. Eu prometi, registrei tudo em cartório. Quando eu ganhei a eleição, com quase 2 milhões de votos em Goiás, eu avisei que só ficaria 2 anos como vereador, só 2 anos. Portanto, eu não enganei o eleitor, como muita gente faz, o cara é eleito para 4 anos e dali a 2 ele sai e se candidata para outro cargo. Eu acho isso um absurdo, eu acho um crime. O cara tinha que ser condenado e cassado, na minha opinião. Isso eu nunca falei, estou falando pela primeira vez. Eu registrei tudo em cartório. Tudo que eu registrei eu estou cumprindo. Então vamos lá. Diabetes. No Brasil não tem em lugar nenhum, nem em São Paulo nem no Rio. Eu já tenho 4 centros diabéticos completos, mais de 10 mil cirurgias bariátricas e as diabéticas, que são chamadas metabólicas, criadas por um goiano, inclusive, Aulo Ludovico, que hoje opera no mundo inteiro e salva a vida de um diabético, pode ter certeza disso. A sua glicemia, a minha glicemia era de 430, hoje ela não passa de 100. Inclusive quando eu bebo, né, quando eu como muito, não passa, vai no máximo a 120. Diabetes, autismo, no Brasil, nenhum lugar tem. Só eu, como político, como homem público, eu não gosto de falar político, eu sou um empregado público, mais nada, não sou mais nada.
E os outros senadores estão copiando de mim. Estão indo em Goiânia, estão vendo e copiando na íntegra, com o maior prazer, porque eu também copio coisas boas. Não é problema nenhum copiar. O astronauta, o senador de São Paulo, Marcos Pontes, que é meu amigo, bolsonarista, janta na minha casa, eu não tenho esse problema. Eu sou amigo de vários senadores bolsonaristas. Eu tenho jantar toda terça-feira com 14 senadores bolsonaristas. Flávio Bolsonaro é meu amigo, tem a melhor relação comigo, tanto é que me defende no Senado. Sempre. Semana passada ele fez uma belíssima defesa minha, em solidariedade a mim, inclusive. Desculpa, por causa da memória, eu fiquei 5 dias na UTI com Covid, e para você que não sabe, a única sequela é a perda recente de memória. Aí, o que você fez e o que você pretende fazer ainda? Bom, já falei autismo. Sim. Autismo já temos 4 também centros, institutos completos. O de Aparecida, que vai inaugurar agora, é uma área com mais de 2.000 metros quadrados. Então nós vamos atender milhares, até chegarmos a atender todos os autistas de Goiás. E saiba você do Brasil inteiro, e quem está nos vendo em qualquer lugar do mundo. Hoje, a cada 36 crianças nascidas, uma é autista. Antes era a cada 100, uma. Olha que barbaridade. A Organização Mundial da Saúde tinha que dar, inclusive, uma satisfação ao mundo. Por que isso? De 100 a 1. Agora é de 36, um autista. E é um tratamento dificílimo e caríssimo. Que tem político aqui, ignorante, em Brasília, que nem sabe o que é o autismo, que fala que autismo é doença. Autismo não é doença. Normalmente o autista, o QI dele é de 180, 190, é QI parecido com o de Einstein, Albert Einstein. É gênio. Eles tocam piano, saxofone, falam inglês entre eles, só ouvem músicas inglesas, americanas, nunca músicas brasileiras. São crianças encantadoras, mas tem o tratamento que precisa ser feito 8 horas por semana e custa R$8.000. Qual a mãe no Brasil tem condições de pagar isso? E um detalhe que ninguém sabe também, que eu nunca falei. Para fecharmos a primeira parte do Pode Cá Liberados, inédito neste sábado, 30 de abril, no Comando Nacional da Rede Meio, a emissora que mais cresce no país, e também no comando em Goiás, da TV Goiânia, Canal 11, TV Aberta, e NET e Claro, canais 519 para todo o estado de Goiás. Saibam, a mulher brasileira Diana Lins e Flávia Fagundes é proporcionalmente, no mundo, a mulher que mais sabe o quê? Sacaneada, ou seja, divórcio. O pai, ele tem rejeição ao filho ou à filha autista e não quer pagar R$8.000 por mês, acha caro. Ele larga da mulher e às vezes nem paga pensão. Eu conheço várias mães de autistas que estão divorciadas e sofrendo porque elas não podem trabalhar, elas precisam ficar o dia inteiro com o filho. Então, por isso que essa minha criação eu tenho que guardar para o resto da minha vida. E acho que vai ficar na história. Tanto diabetes, autismo. Agora, primeiro Instituto de Doenças Raras do Brasil, Cajuru. Tudo bancado por mim, custeio tudo. Por mim que eu falo, pelo dinheiro público que eu tenho direito como senador da República e graças ao presidente Lula, meu amigo há 35 anos. Como é que eu não vou gostar de um homem desse? Ele não nega nada para mim, ele não fala não para mim em nada. Eu já consegui, em 5 anos de mandato, mais de 10 bilhões de recursos. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, em todo o discurso dele, ele fala: isso nunca aconteceu na história do Brasil, um senador conseguir tanto recurso. Então eu só tenho que agradecer ao presidente Lula, evidente, porque é ele que manda, não é ministro não. Eu gosto de todos os ministros, mas ele que fala, atenda o Cajuru no que ele pedir. Custeio para o resto da vida. Normalmente o senador consegue custeio por 1 ano. Eu consegui para o resto da vida na área da saúde. Por isso que eu sou chamado lá em Goiás de senador da saúde. Para Hospital Materno Infantil, Rio Verde, que atende a mais de 1 milhão de habitantes, crianças. É o maior do estado. Hospital de Águas Lindas, que vai ser inaugurado agora. Hospital de Palmeiras de Goiás, que vai ser inaugurado, inclusive com o nome da minha mãe. O Centro de Diabetes de Goiânia vai inaugurar agora, dia 9 de abril, com o nome da minha mãe. Ideia e sugestão e decisão do governador Ronaldo Caiado, que conheceu a minha mãe, era amigo da minha mãe, da dona Zezé. O nome dela é Zezé Cajuru. E lá em Palmeiras de Goiás também terá o nome da minha mãe. Quarto, cirurgias de cataratas. Todos os sábados a gente faz, centenas. Nós vamos zerar todas as filas de cirurgias de cataratas no estado de Goiás. Cá entre nós, isso também é para a história, né? É para a história, porque a pessoa fica numa gratidão
ela chora quando ela sai com a visão. Quando acaba a cirurgia todo sábado no Serof em Goiânia, você vê gente do interior que vem com tudo pago pelo dinheiro meu, pela emenda minha. Quando eu falo dinheiro meu, é emenda, é recurso. Tem alimentação, tem lanche, tem tudo. E 64 médicos cuidam, comandados por Marcos Ávila. Eu mando a emenda, o recurso para a Universidade Federal de Goiás e ela transfere. São 64 médicos à disposição. Então, cataratas. Aí, se eu for falar para você, Papa Nicolau, mamografia, que mais também para mulher? Tem uma terceira. Tiroide, saúde bucal, saúde visual, entrega o óculos em 40 minutos. É uma carreta do senador Cajuru, que chama Saúde na Sua Casa. Isso também cai entre nós, né? Desculpa, mas quem fez isso no Brasil? Qual governante fez isso no Brasil? E aí vai para educação, escola para 1.000 alunos com quadra coberta, entendeu? Aí vai 6.300 casas que eu consegui, casas dignas do projeto Minha Casa Minha Vida. Agora eu vou conseguir mais 4.000 para cidades abaixo de 50 mil habitantes. 17 rodovias. Qual senador conseguiu isso? Em um ano de Lula eu consegui. Eu estou falando isso só no governo Lula, mas o governo Bolsonaro também me atendeu. Não posso reclamar do Bolsonaro em nada, por isso que eu gosto dele. 8 aeroportos, o primeiro de Anápolis, o de Cargas, depois Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Eu preciso falar mais uma coisa? É melhor terminar a primeira parte que está na hora. Né? E daqui a pouco, deixa eu anunciar, claro. Esperem, porque vocês vão ficar assustados. Porque a entrevista que eu dei no Piauí, ela está chegando a 80 mil comentários. Que eu falei coisas que eu nunca falei na minha vida. E vocês duas prometeram que vão mostrar as 5 principais partes, que são rápidas, bem objetivas. Primeira parte. O Robinho eu conheço. O Robinho é um vagabundo de 5ª categoria. O Robinho já foi sócio de traficante de drogas em Santos. E eu falei isso em rede nacional na Band. E ele não me processou, porque ele sabia que eu tinha provas. Ele foi, repito, sócio de traficante de drogas em Santos. Um picareta em todos os sentidos, mau caráter, mau colega. E fez o que ele fez. O estupro dele foi estupro coletivo. 8 pessoas, né? Com uma mulher em Milão. E ele agora quer dizer que ele é inocente? E ainda tem babaca nesse país? Desculpa a revolta. Não. Que fala que ele é inocente, que ele tá preso só porque ele apoiou o Bolsonaro, que ele falou bem do Bolsonaro. Vamos pra puta que pariu. Punta del Este, peraí. Tem um pouco de sensibilidade, seus débeis mentais. Porque realmente vocês são ignorantes. Embora a ignorância seja a maior multinacional do mundo. Porque o sujeito pensar que ele foi preso porque ele apoiou o Bolsonaro é uma coisa ridícula. Ele foi preso porque ele cometeu um crime chamado estupro. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Que isso? Ah, agora sim. Agora a BetSport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A BetSport esquenta o jogo mesmo. BetSport sempre esquenta o jogo. Sejam bem-vindos ao Shopping Galo, onde a qualidade e o conforto se encontram aqui na 44. Temos uma ótima estrutura com mais de 500 vagas no estacionamento. E a maior praça de alimentação da região. Contamos com uma equipe de segurança treinada. Eventos de moda, cultura e diversas atrações musicais. Explore uma variedade única de lojas renomadas com fabricantes de peças exclusivas, tendo estilo e inovação. Venha nos visitar hoje mesmo e mergulhe nesta diversidade de opções, compras e entretenimento. Aguardamos vocês para viverem esta experiência. Estamos ansiosos para recebê-los. Venham para o Shopping Galo! Podcast liberados no comando do consagrado Jorge Cajuru. Oferecimento BetSport, sempre esquenta o jogo, e Shopping Galo. Voltamos com a segunda parte do Podcast Liberados e hoje o nosso entrevistado é Jorge Cajuru. Jorge Cajuru, você foi o senador mais bem avaliado do Senado Federal, recordista de projeto
O único senador da história que nunca teve um custo para o Senado Federal. Eu gostaria de que você comentasse sobre isso. Eu não sabia que existia um portal de transparência aqui no Senado. Flávia Fagundes, você de casa que tiver dúvida, por gentileza, você é nosso único patrão, aqui no Podcast Liberados, um talk show diferente de tudo que você já viu em entrevistas na televisão brasileira, no comando mundial da Rede Meio, a emissora que mais cresce no país, em todos os canais fechados, em 26 TVs abertas, e em Goiás, o comando da TV Goiânia, Canal 11, TV aberta, e no interior, em todas as cidades goianas, pelos canais 519 da NET e da Claro. Nada mais do que a minha obrigação. Evidente que eu vou, Flávia, e não sei se você já viu em algum lugar, a Diana, quando vai jantar comigo aqui, minha afilhada, o teu pai já viu, Ivan Lins já viu já em restaurante. Tem gente que chega para me cumprimentar porque eu sou o único senador da história do Brasil, como já disse na tribuna, o senador mais experiente da casa, que é o catarinense, seríssimo, honradíssimo, Espiridião Amin, ele falou, na história do Brasil, nunca um senador fez isso. O senador tem direito a R$126 mil por mês de privilégios e mordomias. Você entendeu? Privilégio é uma coisa, mordomia é outra, concorda? Isso é o quê? É o dinheiro teu, é o dinheiro da tua família, é o dinheiro seu, é o dinheiro seu aí de casa, é dinheiro público. O sujeito tem direito aqui a auxílio alimentação. Isso é uma sacanagem, né? Auxílio. Eu já jantei com você e com você. Qual foi o dia que eu pedi nota fiscal? Jamais. Hã? Você me conhece há quanto tempo? Jamais. Jamais. Um ano. Um ano. Você me conhece há muito tempo. Mas eu estou falando enquanto estou na política. Eu não aceito. Porque o senador que chega num restaurante, paga com cartão e pede a cópia, é porque no outro dia ele entrega e recebe o reembolso depositado na hora na conta dele. Você paga. Então, tem senador, tem deputado que faz um jantar de R$12 mil, por exemplo. O que acontece? Ele bebe champanhe, bebe vinho e tal, porque o Senado não paga vinho. Nem a Câmara, bebida alcoólica. Mas ele dá uma gorjeta maior para o garçom e o garçom na nota fiscal não coloca bebida alcoólica. Entendeu? Aí o jantar vira o preço de R$12 mil. Mas já teve história diferente também aqui. Eu tenho cópia, inclusive, disso. Até foi noticiado pelo ótimo jornal digital, o Metrópolis, na época, apareceu. Teve um senador mineiro que, viajando para o interior, para fazer campanha, ele, o motorista e o assessor, pararam num posto de gasolina, comeram uma coxinha, compraram um Trident, um refrigerante e 2 cervejas. Valor da conta, R$72. Ele pediu a cópia. Você não está acreditando? Se eu estiver mentindo, Deus tire a minha visão agora. Eu tenho nota fiscal disso. Não posso falar o nome dele, não. Não, mas o jornal Metrópolis publicou. Quem quiser, pega no Metrópolis. R$72 ele pediu reembolso. Que vergonha, né? Ô, gente, peraí, ué. Então, você entendeu? O respeito ao dinheiro público. Eu não aceito nenhum centavo, auxílio moradia. Gente, tem auxílio mudança. Eu moro em Goiânia. Eu vim para cá, diferentemente de você que trouxe 26 malas, eu trouxe 2. Né? Para que mais mala? Mulher é normal. Aí eu vou pedir R$5 mil, que é o que eles dão, de auxílio mudança. Se eu gastei só a gasolina para vir aqui, nunca gastei uma passagem aérea em 5 anos. Eu posso pegar 10 pessoas e viajar para a Europa todinha. Vocês que vão pagar minha passagem aérea. Sabia disso? Eu nunca usei uma passagem aérea. E se você duvidar, entre agora no seu celular, por gentileza, e eu vou pedir para o Pedro, que é o meu editor, coloque no ar na tela, por favor, a cópia que você pode entrar no seu celular e escrever Portal de Transparência do Senado Federal, prestação de contas. Aí você coloca lá, Senador Cajuru. Vê se eu gastei 1 centavo em 5 anos. 1. Até o café do meu gabinete, tá aí a minha equipe aqui, é dividido entre eles. Me parece que dá média de R$15 por cada um deles. Eles que compram o café. A água, eu que pago. O papel Chamex, eu que pago do meu bolso. Eu não aceito. Eu acho isso um desrespeito a um país que tem fome, que tem miseráveis, que ganham R$1.200 por mês e são felizes, comem macarrão, frango no domingo. Né? Esse é o brasileiro, esse é o ser humano mais lindo do mundo. Então eu tenho respeito com dinheiro público. É mais ou menos isso, em resumo, que você queria que eu falasse? E é verdade que no seu primeiro ano de mandato você abriu mão, inclusive, do seu salário? O primeiro ano todinho, 100%. No segundo ano veio a pandemia, lembra? Aí eu comecei a ter despesa demais, né? E comecei a ter bloqueio do meu salário,
por causa de um processo de um ex-governador de Goiás. Então, o salário de um senador é 24.600 líquido. Eu fiz consignado quando eu cheguei aqui para pagar dívida. Portanto, eu recebia menos, recebo menos. E com o bloqueio, sobrava muito pouco dinheiro para mim. Aí eu não dei conta de continuar, até porque eu não precisava fazer isso. Porque, modéstia à parte, eu faço jus ao meu salário. Como você perguntou, e como a Diana sabe também, eu também sou o único senador da história do Brasil que nunca faltei a nenhuma sessão, em 5 anos de mandato. Eu nunca deixei de votar um projeto sequer. Quando eu fiquei doente, que eu tive AVC aqui no Senado, no plenário, ao lado da minha irmã, a Leila do vôlei, que também vai ser nossa entrevistadora, dividindo com a Flávia Fagundes e com a Diana Lins, porque eu vou ter programa em várias emissoras, simplesmente, nenhuma sessão, porque você não me conhecia nessa época. A Diana já trabalhava comigo já aqui, no meio ambiente, porque ela é fera, simplesmente ela fez mestrado na Austrália, na Inglaterra, em Portugal. Ela é craque e trabalhou com um dos maiores ambientalistas do mundo, Divaldo Rezende, perdão. Você trabalhou com ele. Então, eu simplesmente eu ficava com tanta raiva, esse assunto me deixa chateado. Eu tive um AVC, por isso que eu fiquei emocionado. Eu quase morri. Eu fiquei 5 dias na UTI. A sorte minha. Eu fui na quinta-feira para a UTI, a sessão acabou. Portanto, eu não faltei, certo? Fiquei na UTI, no Sírio-Libanês, sexta, sábado, domingo e segunda. Segunda eu tive alta. Sexta, sábado, domingo e segunda não tem sessão. A sessão é só terça, quarta e quinta. Da outra vez eu tive Covid. Fiquei 4 dias na UTI. Que dia? Sexta, sábado, domingo e segunda. Portanto, não faltei a sessão. É Deus, né? É Dona Zezé lá em cima, né? Não tem jeito, é Nossa Senhora da Aparecida. E foi uma loucura isso que aconteceu, né, Cajuru? Eu vi até assistir o vídeo. Tem imagens aí, ó. Pode mostrar o dia que eu tive o AVC no plenário e fui salvo por 3 senadores médicos. Otto Alencar, o Otto de Deus, você estava aqui, inclusive. Né? E aí? O Nelsinho Trade, que eu até mordi o dente dele, desculpa, o dedo dele, que ele botou o dedo na minha boca para me salvar. E o Marcelo Castro, que é do Piauí, inclusive, que vai relatar o meu histórico projeto para o fim da reeleição a prefeitos, governadores e presidentes. Então os 3 salvaram, me colocaram na maca e eu fui correndo. Quando eu cheguei lá, eu tive outro AVC antes de entrar na UTI. Isso eu também nunca tinha contado. Então, é um privilégio. E aí a minha pergunta... Ser campeão de projeto é bobagem. É só você entrar também no portal de transparência. Modéstia à parte, a minha equipe é muito boa. A Liana, a Carol, a Luma. Né? Eu tenho uma baita equipe. Eu já tive o professor Mulatinho, que infelizmente morreu, que era um monstro para o projeto. Eu tenho mais de 400 projetos. Quase 450. O segundo colocado tem 80 menos do que eu. É o ótimo senador, por sinal, o sergipano, o Rogério Carvalho. Pode entrar lá e ver. Então, eu sou campeão de projeto, sou campeão de tribuna. Sabe quantas vezes que eu já falei em 5 anos de mandato no plenário? 1.618 vezes. Nossa. Nem Pedro Simão, ninguém nunca usou tribuna como eu. Sou o primeiro a chegar, o último a sair, sou o primeiro a falar na tribuna todo dia, de vez em quando eu perco para o Paim, ou revezo com ele, entendeu? Ou às vezes o Girão. Mas sempre eu sou o campeão de tribuna. Então, poxa vida, eu só tenho que agradecer a Deus e dizer, fiquem tranquilos, eu não sou demagogo, estou apenas comentando, porque infelizmente ninguém comenta isso e poucos, Flávia, reconhecem, infelizmente. E isso me deixa revoltado, porque eu acho que isso tinha que ser publicado na imprensa. Desculpa, isso tinha que ser assunto da imprensa, para mostrar ao Brasil que tem um parlamentar que age assim, porque pouca gente sabe, você sabe disso, no próprio estado de Goiás, pouca gente sabe disso. Você já teve gente que falou isso para você? Eu não sabia. Tem que pesquisar. Até me conhecer. Mas antes você não sabia. Né? Aliás, antes você não queria nem me conhecer, inclusive, para ser sincero. Também em primeira mão aqui. O dia que eu conheci ela, eu fui chavecar, né? Chavecar educadamente. Ela falou assim, você, louco, eu nunca vou querer você na minha vida. Sabia disso? Já para contar uma entrevista para falar tudo? Então, você pode dizer que você fez amigos aqui no Senado. Graças a Deus. Quase 5 anos. 5 anos já, né, de mandato? 5 anos de mandato, eu tenho alguma pessoa que não é amiga, assim, mas que tem algum receio de se aproximar de mim. Mas não gostar de mim, graças a Deus, todos gostam, todos vão na minha casa, eu que pago o jantar, não é dinheiro público, para deixar bem claro, né? Eles levam a bebida e eu faço a galinhada, e pago a Deliane, que faz para mim,
e compro da Mari, no restaurante Dom Leon de Brasília, os frutos do mar. Ela reveza. Então são duas opções e os senadores e os ministros, na quarta-feira eu faço com os ministros e os senadores do governo Lula, que são meus amigos pessoais, assim como esses 14 senadores bolsonaristas são meus amigos pessoais. Então revezo toda terça e toda quarta para ter relacionamento, para ter boa amizade, boa relação, porque para discordar de um colega meu do Senado, eu não preciso desqualificá-lo, apenas divergir. Brigam as ideias e nunca os homens. Essa é a diferença. Exato, perfeito. Vamos lá, então. Segunda parte? Vamos de segunda parte? Vamos. Vamos falar um pouquinho. Depois então. do Robinho, o pessoal deve estar esperando mais uma. Exato. Vamos então agora para a segunda parte da entrevista bombástica que o Cajuru cedeu aí no Piauí. Vamos lá. O Daniel Alves me recebia bem na casa dele, me tratava bem, eu adorava ele. A mulher dele, lindíssima, educadíssima e apaixonada por ele. Porque normalmente mulher de jogador de futebol, normalmente é Maria Chuteira, para não falar puta. Ela quer a grana dele. Você acha que ela ama? Claro que não. Só se tiver começado desde o início, Não, como só, ela. Tem mulher que gosta de jogador de futebol pelo tamanho daquele negócio dele. Correto? Você sabe que tem mulher que gosta de tamanho, que tamanho é documento para ela. E tem jogador de futebol que tem isso, né? Para mim isso é uma bobagem. Para mim um grande amor, ele só sobrevive pela admiração, pela cumplicidade, não Se pelo não tiver sexo. admiração, não tem amor. Não tem. Isso, o sexo para mim é terceira, quarta, quinta parte. É importante, mas não fundamental. Mas aí, no caso, ele perde a mulher dele, essa esposa dele, por uma bobagem que ele fez, que ele tem que cometer, que ele tem que cumprir pena, evidentemente, e ele só fez por causa de uma coisa. Eu sei. Ele começou a cheirar cocaína. Não foi por uma bobagem, né? Ele cometeu um estupro. A bobagem que eu falei assim, ele começou a cheirar cocaína e tomar uísque sem parar. Sério? Então ele cheirava cocaína e tomava uísque. E usava Viagra. O Daniel Alves? Como o Zé Wilker, aquele ator fantástico. Lembra? Do Vadinho? Sim, o Zé sim. Wilker, da novela Gabriela. Sim, Zé Wilker. Meu amigo pessoal, que está no colo de Deus. O Zé tomava muito uísque e jantava tarde, 2 horas da madrugada. Aí ele chegava em casa e usava Viagra. Ele morreu assim, sabia? Ele morreu por causa disso. Não sabia. O Zé Wilker morreu por causa disso. E ele com a mulher dele na época, a Guilhermina Guinle. Ele tomou muito uísque, cheirou muita cocaína e usou Viagra, morreu. Durante o sexo, então o Daniel Alves estava cheirando? O Daniel tava igual o Zé Wilker, cheirando uísque demais. Cheirando cocaína. Cheirando cocaína demais, tomando uísque demais e usando Viagra, correto? E a cocaína o levou a cometer esse crime que é o estupro, que não tem perdão. Para mim tinha que ser prisão perpétua, quem estupra alguém. Especialmente quem estupra uma menor, uma criança. Esse para mim era pena de morte, é a minha opinião. Diana, depois do que você falou do Robinho, eu não esperava ouvir o que eu estou ouvindo agora sobre o Daniel Alves. Voltamos agora com a última parte do Pode Cá Liberados. Então voltamos já? E já. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, de jogo tá horrível. Que isso? Ah, agora sim. Agora a BetSport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A BetSport esquenta o jogo mesmo. BetSport sempre esquenta o jogo. Pode Cá Liberados no comando do consagrado Jorge Cajuru. Oferecimento: Bet Esportes, sempre esquenta o jogo e Shopping Galo. Voltamos com a última parte da entrevista com Jorge Cajuru do Pode Cá Liberados. E aguardem, porque tem muita bomba por aí. Eu defino em uma palavra. Quadro Eu estou defina em ansioso uma para palavra. saber o que vocês duas conversaram de ontem para hoje, para o quadro Defina em uma Palavra, no Pode Cá Liberados, um talk show diferente de tudo que você viu em entrevistas até hoje na televisão brasileira, no comando nacional e agora para o mundo inteiro, da emissora que mais cresce no país, a Rede Meio. E em Goiás, o comando da TV Goiânia, a nossa nova casa, Canal 11 TV aberta na região metropolitana e em todo o interior de Goiás,
chegamos pelos canais da Claro e da NET, ambos 519. A terceira parte vai assustar muita gente, principalmente bolsonaristas. Pode mandar boa. Por exemplo, eu defendo o Bolsonaro quando todo mundo fala que ele tem que ser preso, que ele roubou. Eu falo que não. O Valdemar Costa Neto não dedurou ele? Do negócio da minuta, do golpe? Sim. Quem mentiu pra mim? O Valdemar Costa Neto. Aquilo não vale nada, aquilo é um bandido. O Valdemar Costa Neto. Entre ele e o Bolsonaro, eu sou Bolsonaro. Olha a minha diferença. E eu sou líder da bancada de Geraldo Alckmin do governo, e do Lula. Líder do governo Lula, agora vice-líder. De vez em quando eu sou líder. Mesmo assim, eu não misturo as coisas. Eu sou isento. Eu não concordo com a prisão do Bolsonaro agora, como não concordei com a prisão do Lula naquela época, que foi uma sacanagem no Moro. O porquê agora, vamos nesses dois aspectos. Por que você não concorda com a prisão do Bolsonaro? Porque a prisão do Bolsonaro agora, ela não tem uma motivação forte, perfeito? Ela tem uma motivação política, de perseguição de alguns poderes. Assim como aconteceu com Lula. O que fizeram com Lula foi uma sacanagem. O cara ficar mais de 500 dias na cadeia por uma delação mentirosa. Você acha que eu vou acreditar na delação desse tal de Mauro Cid, que eu nem conheço e eu quero que ele vá pra Punta del Este? O raio que o parta, nem quero conhecer? E são dois Mauro Cids, né? Ele tem um pro Alexandre de Moraes no depoimento e um outro fora. Pra mim não. Agora, se você amanhã me apresentar uma prova cabal, irrefutável de corrupção do Bolsonaro, aí tudo bem. O Bolsonaro merecia ser condenado pelo enfrentamento à pandemia, onde ele foi muito infeliz. Aquelas declarações babacas dele, que quem tomar vacina vira jacaré, que isso é apenas uma gripinha. Isso ele errou pra caramba. Perfeito? Ele errou. Não tem dúvida. E isso aí ele poderia ter sido condenado, na minha opinião. O cartão de vacina não, né? Cartão de vacina, se houver prova cabal e irrefutável, também segundo a Polícia Federal, tem. Eu quero ver. Eu ainda não tenho essa conclusão. E como senador da República, você tem não só direito, como dever de ver. Eu já mandei buscar toda a documentação. Porque aí você se baliza pelo que você está vendo, obviamente, não só pela imprensa, né? E pela minha isenção. Se tiver a prova, eu falo, aí não tem jeito. Bom, eu não vou nem perguntar nada. Vou deixar para você, Flávia. Mas é isso mesmo que você pensa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu sou muito justo, Flávia. Eu sou mal educado às vezes, sou grosso às vezes, porque eu sou muito sincero. E o Silvio Santos e o Boni da TV Globo ensinaram o Cajuru a ser assim. Então, quando alguém dá uma opinião, eu não concordo na hora, eu sou assim. Mas, como a Diana disse, o meu coração é maior do que tudo que você imaginar. Eu tenho amor pelas pessoas, mas gosto de ser direto. Tem gente do PT que fica brava, nunca falei isso, pela primeira vez, mas brava de brigar comigo e de estar sem conversar comigo. Nem você sabe isso, eu não te contei. Não, nem você sabe que eu vi, nem para você eu contei isso. Tem gente do PT que parou de conversar comigo. Por quê? Porque eu faço elogios às vezes ao Jair Bolsonaro. Essa é a minha diferença. Eu tenho boa relação com ele. Final do ano, Réveillon, mandei mensagem para ele, ele mandou resposta linda para mim. Portanto, convivo muito bem com o Flávio Bolsonaro, como disse. Ele é um cara que já me defendeu várias vezes no plenário e eu também a ele. Tem o jantar que eu já falei com 14 senadores bolsonaristas. Os melhores amigos são o general Hamilton Mourão, a Tereza Cristina, o Eduardo Gomes, o Girão, o Cleitinho, o Portinho. Estou falando só de bolsonarista. E tem coisa que eu não admito. O que eu falei aí nessa terceira parte, ninguém falaria do PT. O que eu falei? Eu sou contra a prisão do Jair Bolsonaro. Para mim, é uma perseguição. Como eu fui contra a prisão do Lula, que foi uma sacanagem o que o Moro fez com ele. O Lula não roubou. Quem roubou foi aquele bandido que delatou ele, o Antônio Palocci, que é da minha cidade, que é como Cajuru, que é Ribeirão Preto. Portanto, eu conheço ele desde menino. Ele é ladrão, ele é corrupto na medula, na essência, o que eu estou falando aqui. O Palocci fez a delação e o Moro colocou o Lula na cadeia. Foi uma injustiça. Portanto, também seria uma injustiça o Bolsonaro ser preso hoje. E entre acreditar num pilantra do Valdemar, que eu falei, que eu vou ter processo, inclusive, pode ter certeza. Já aviso o doutor Colemar, o meu advogado, e agora eu tenho o doutor Cacai, que é o maior advogado do mundo, e que está fazendo isso para mim sem cobrar honorário, por amizade. Então eu sei que eu vou levar processo, que eu chamei de canalha o Valdemar. Então, entre acreditar no que ele depois, da Polícia Federal, de que o autor intelectual
de que a minuta do golpe foi autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro e pedida pelo presidente Bolsonaro, para mim é mentira dele. É a minha opinião. Eu sei que assustou muita gente, inclusive bolsonarista. E sei que petista, mais uma vez, vão ficar alguns sem falar comigo e chateados comigo. Mas eu tenho a minha opinião própria e o presidente Lula é meu amigo há 35 anos. Quando ele me escolheu como vice-líder, eu também nunca falei isso, do governo, ele falou assim, eu quero, Cajuru, que você seja aquele que 35 anos atrás eu fui apresentado pelo Datena, em São Paulo. E, na verdade, em Santo André, na cidade próxima. E o Lula falou, o apelido que o Datena te deu com 12 anos de idade, de super sincero, mantém, porque eu tô com... Ele falou, Lula, isso eu nunca contei. O Lula falou assim, eu tô com um saco cheio de sabugice, como você gosta de falar. O que é sabugice? Bajulação, puxação de saco. Ele falou assim, eu quero alguém que fala a verdade para mim. Eu não quero que venha gente aqui só para falar assim, só para me agradar. E você é o único que tem coragem de fazer isso. Faça. Então, presidente, o senhor sabe que eu sou sincero e tenho essa opinião. E o Lula nunca ligou reclamando quando eu faço defesa ao Jair Bolsonaro ou alguém do governo Bolsonaro, como a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura, foi histórica, mas também o Bolsonaro teve um monte de ministro ruim e ladrão. E cometeu um erro grave. No governo dele, em 4 anos, nós tivemos 4 ministros da Educação. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum. 4, e 2 deles presos. E Ministério da Saúde, ele errou também. Então eu falo as coisas boas e também falo as coisas ruins. Tanto dele como do Lula. Tá certo. Bom, Cajuru, eu gostaria muito de saber agora, mudando um pouquinho o rumo da prosa, sobre, já que você falou em processos, as polêmicas, né, da televisão. Vou falar um pouquinho da televisão, do seu longo caminho aí pela televisão. E que eu vi numa entrevista sua, você declarando que tinha nojo da televisão, em algum momento. Né? O que foi a televisão para você? O que é a televisão hoje em dia? O que ela significou? O que ela significa? E o que você sente em relação a isso? O que você pode contar para a gente sobre isso? Sobre a televisão, as demissões na televisão, toda essa sua experiência, sua bagagem enorme. Você quer saber, Diana Lins, o que eu nunca falei? Quero. Em 50 anos de carreira? Sim. E em entrevistas? Entrevista eu dei mais de 2.000, né? Jô Soares eu fui 4 vezes. Enfim, eu vou falar pela primeira vez. Eu encerrei a carreira dia 29 de junho de 2014, na Copa do Mundo, que foi no Brasil. Ao vivo no programa do Raul Gil pelo SBT, eu pedi demissão, ao vivo. E pedi demissão ao vivo na TNT, a TV americana, que eu trabalhava para o mundo inteiro, com um programa chamado Cajuru Pergunta e um outro chamado Cajuru Sob Controle. Só que nesse momento eu estou pedindo demissão ao vivo da emissora. Eu estou falando sério. Você continuará o programa sozinha e depois eu pedi demissão ao vivo na TV Esporte Interativo também, onde eu trabalhava. Foi durante a Copa, 29 de junho de 2014. Eu e o Datena somos iguais, temos uma amizade de 50 anos. Você já o conheceu pessoalmente, a Diana também. Aliás, o pai da Diana, o Ivan, é fã, e o Datena é mais ainda fã do Ivan Lins. O Datena e eu fomos criados assim. Nós falamos na cara tudo que a gente quer falar. E nós temos problemas de convivência com mau caráter. Jeito mau caráter, eu quero distância oceânica dele. O Jorge Cajuru é uma referência para mim. Ele é 24 horas por dia autêntico e verdadeiro. Talvez o sujeito que é 24 horas por dia honesto, direito, correto e verdadeiro no Brasil não tem espaço. Acho que só por isso. Mas é muito melhor nós termos a nossa liberdade tolhida com dignidade do que não sermos dignos e vivemos bem socialmente, financeiramente e tudo mais. O que eu quero dizer, para resumir, que eu acho que o Cajuru vive melhor de bolso vazio, mas com o coração cheio. Essa é a minha opinião. A minha equipe aqui sabe da frase minha, que eu sempre uso até na tribuna do Senado. Tem gente aqui que eu não dou a mão. Vou te dar em primeira mão também. O ex-senador, aquele corrupto, mineiro Aécio Neves, que me demitiu ao vivo da Band em 2004, ele simplesmente, no plenário, veio dar a mão para mim. Ficou com a mão no ar. Porque eu aprendi com a mamãe e com a Datena que mão é pele. Eu só dou a mão para quem eu quero. Tanto que eu não gosto de dar a mão. Também nunca falei isso. E a equipe fica chateada comigo, alguns aqui. Ficam mal-humorados comigo. Eu faço assim, ó. Me cumprimenta, por favor. Assim. Já antes da pandemia, né? Porque isso aqui... Eu não gosto de dar a mão. Eu tenho problema com mão.
E eu tenho esse lado do Datena, porque nós dois somos irmãos, 50 anos e nunca brigamos. A gente não gosta de conviver com quem não é leal, com quem não tem caráter, com quem mete o pau em você nas suas costas, com quem mete o pau em colegas. Vou falar uma coisa aqui, por exemplo. Lembram daquela apresentadora Márcia Goldschmidt? Uma vez nós estamos no camarim e o maquiador era o Maurício, menino de ouro, educadíssimo. Ela chegou para maquiar, o Maurício gentilmente foi maquiá-la e falou para ela: bom dia, Márcia. Ela falou: como? Bom dia? Bom dia é sinal de intimidade. Eu não tenho intimidade com você. Eu falei para ela: ô Márcia, vá para Punta del Este. Eu falei: vá para puta que pariu. Você tá brincando? Você falar isso com um colega seu? Bom dia é sinal de intimidade? Bom dia é educação. Bom dia é educação, mulher. Fui, dei uma entrevista para a Sônia Abrão, que tem no YouTube, pode pegar, e a chamei de Márcia Gold Lixo. Porque o nome dela era Márcia Goldschmidt. Que uma pessoa fazer isso para mim é pior do que lixo. É lixo não reciclável. Então, para resumir a pergunta sua, porque a gente tem mais partes ainda, tem um define em uma palavra, porque eu virei entrevistado hoje e não entrevistador. Mas eu tenho que ajudar no programa na condução, até porque o programa foi criado por mim. Né? Então, assim, gente, é só isso. O nojo que você quis se referir é esse nojo. É conviver com pessoas. Não tem mais na televisão Hebe Camargo, Silvio Santos, Flávio Cavalcante, entendeu? Tony Ramos, Antônio Fagundes, José Wilker. Os mudaram, né? José Wilker, meu irmão, meu amigo pessoal, bebia, jantava com ele, educadíssimo, um gentleman. Hoje tem um monte de mau caráter, entendeu? De patrão que não paga salário, que está milionário, que é dono de meia São Paulo, mas atrasa salário 3 meses. Eu não admito isso. Para pagar a escola do filho. Eu não aceito trabalhar em emissora que atrasa salário. Eu tenho esse problema. Então, a minha palavra nojo da televisão, isso. Só que agora eu voltei, por quê? Porque agora eu prefiro manter a distância oceânica. E aquela frase que eu falei, que eu iria colocar, ela é do Gandhi. Ela diz o seguinte: pássaros e porcos não sentam na mesma mesa. Eu já estou voando. Eu acho essa frase linda, né? Sensacional. Então, senhoras e senhores, minhas únicas vossas excelências, desculpem se estou sendo grosseiro, mas eu sou assim, e esse nojo é porque tem muito mau caráter, não só na televisão, na política, no futebol. Eu posso dar uma sugestão para vocês? Claro, óbvio. Nós só temos mais 2 partes da bombástica entrevista viralizando em todo o Brasil que eu dei no último final de semana, lá em Teresina, no Piauí, para o Yeldson Vasconcelos, e que está à sua disposição no Yeldcast. É um podcast. Um estúdio lindo, melhor estúdio do Brasil que eu vi até hoje, para o campeão de audiência, Yeldson Vasconcelos. Disseram que era um problema técnico. E eu fui ver o jogo num restaurante em Belo Horizonte, esse Brasil-Argentina, que foi o jogo em que o Ronaldo Fenômeno depois foi jantar no Palácio, lá em Minas, com Aécio Neves, e conheceu a Daniela Sicarelli. Ali que ele se apaixonou por ela e casou com ela, inclusive. E tem muito canalha no Brasil que a chama de biscate, que ela tomou o dinheiro dele. A Daniela Sicarelli é honestíssima, uma mulher íntegra. Ela terminou o casamento do Ronaldo Fenômeno sem nenhum centavo. Nem joia na casa ela pegou. Ela voltou pro Brasil. Mas por que ela terminou? Porque ela avisou o Ronaldo: se você fizer putaria comigo, ficar 3 dias sem vir aqui, porque o Ronaldo ia pra putaria todo dia, com o Roberto Carlos, com o Cicinho lá em Madrid, e ficava 3 dias sem aparecer em casa. Ela falou: se você fizer isso comigo, eu termino o casamento e volto pro Brasil. Ele fez isso e ela voltou. Então, uma mulher honestíssima, Daniela Sicarelli. E foi naquela época que eles se apaixonaram, nesse jogo Brasil-Argentina no Mineirão, em junho de 2004. Defina em uma palavra. Flávia? Senador da República. Um único prazer: salvar vidas. O resto é uma bosta. Convívio diário é difícil, não é fácil. Tem amigos, sim, eu já falei disso, mas tem a parte ruim que é frustrante. Você se decepciona. Tem senador que sobe na tribuna e fala o problema. Fala, o pessoal foram. Atrás de nós tem o Rui Barbosa. Ele levanta do caixão e passa mal. Jesus Cristo. Rigorosamente amor incondicional. E o sujeito tem que ser muito ignorante para não acreditar em Jesus Cristo. Até Albert Einstein acreditava.
Como é que eu, imbecil, não vou acreditar nele? Mãe. A mulher mais, aqui tatuada, a mulher mais importante da minha vida e que me deixou uma herança. Palavra, vergonha, só, nada mais. E para mim ela não morreu, eu converso com ela e tudo que eu peço para ela de madrugada, no outro dia, 8 horas da manhã acontece, inclusive o dia que eu estava quase morrendo numa cirurgia gravíssima que eu fiz de 14 horas, eu fiz um pedido a ela e às 8 horas da manhã o médico de São Paulo, do Einstein, chegou, porque eu pedi a ela que ele viesse me curar e foi ele que salvou a minha vida. Jorge Cajuru. Ser humano simples, ser humano. Erro pra caramba, mas não tenho compromisso com o erro. Quando eu erro, eu volto atrás. Tanto que eu fiz várias amizades novamente, pedi desculpas, pedi perdão. Luciana Gimenez, Milton Neves, Boris Casoy, Marconi Perillo, enfim, um monte de gente. Romy Xavier, Cleuber Carlos, um monte de gente. Eu fiz uma revisão na minha vida, refleti. Com quem eu fui chato pra caramba, com quem eu fui injusto, pedi desculpas e refizemos a amizade. É isso, por isso que eu não tenho ódio mais dentro de mim, eu só tenho amor dentro de mim. Que bom, né? Vale a pena. Esse é o Cajuru que quem não conhece. É verdade. Bom, Cajuru, agora para finalizar, gostaria de saber um pouquinho sobre o seu projeto, sobre o fim da reeleição. Antes, se vocês me permitem, vocês duas, muita gente gostaria de ouvir de mim, define uma palavra, 2 nomes. Jair Bolsonaro. Sincero, muito, e comete um erro. Às vezes, gravemente, aciona a boca e não liga o cérebro. Lula escolheu pessoas erradas que roubaram na reeleição dele. Mensalão, Petrolão. Agora, é o melhor ser humano que eu conheci na minha vida. Ele realmente ama as pessoas mais necessitadas, mais carentes. Ele tem prazer, ele não faz por demagogia. É o melhor ser humano que eu conheci na minha vida. Agora, para responder da reeleição rapidamente, a reeleição, para mim, ela é um convite à corrupção. Tanto que o primeiro a ter reeleição, Fernando Henrique Cardoso, portanto, o Fernando Henrique, depois dela, 2 anos, ele deu uma entrevista e falou, foi o maior erro que eu cometi. Portanto, ele reconheceu, Fernando Henrique, que ela realmente te leva à corrupção, como levou o Fernando Henrique Cardoso e como levou o Lula, que fez um baita primeiro mandato, o maior da história do Brasil, e no segundo, só merda. Mensalão, Petrolão, de gente que estava ao redor dele roubando, porque o Lula não roubou. Isso é uma sacanagem falar isso para ele, falar isso dele. Como falei que é uma sacanagem falar isso do Bolsonaro. Então, eu apresentei, e foi o único aceito pelo presidente do Congresso Nacional, histórico presidente, Rodrigo Pacheco, meu amigo pessoal, que ele falou, Cajuru, nenhuma proposta é mais histórica e mais embasada que a sua. Porque eu proponho o fim da reeleição a partir de 2030, porque antes seria inconstitucional. Hoje passa aqui com 56 votos, a maioria concorda 100% com o meu texto, ou seja, com a minha proposta, que é o fim da reeleição no executivo para prefeitos, governadores e presidentes a partir de 2030, passando o mandato de 4 para 5 anos, que para mim é um tempo suficiente para você fazer uma boa gestão e não ter corrupção na reeleição. Quem pensar no Brasil diferente, me desculpe, eu lamento. Quem for contra, quem achar que tem que ter reeleição. Quer dizer, o cara fica 8 anos, 16, 40, tem senador que está há 40 anos aqui. Agora, tem gente séria. Você tem um Paulo Paim, você tem um Álvaro Dias inigualável, que teve 46 anos de mandato. Você também não pode generalizar, mas a maioria roubou mesmo. A maioria ficou 40 anos na política e ficou bilionário pro resto da vida. Roubou literalmente o dinheiro público. Por isso que eu sou contra também a reeleição. E alinharmos, a partir de 2030, eleições a cada 5 anos, porque eleição a cada 2 anos é corrupção também, é gastança desnecessária, é um saco. Então nós vamos ter eleições a cada 5 anos. Isso passa no Senado, não sei se vai passar na Câmara.
Essa é a minha proposta, em resumo é isso, e acho que respondi. Perfeito. Sim, respondeu. E esse é Jorge Cajuru, um ser humano sincero, que fala o que pensa, mas, como a Diana Lins disse, um grande coração. Mas eu sou assim, fazer o quê? Vamos mudar agora? Diana Lins, Flávia Fagundes, senhoras e senhores, meus únicos patrões, minhas únicas vossas excelências, foi um privilégio, sábado, 30 de março, estou com abril na minha cabeça já, 30 de março, que abril já é segunda-feira, 1º de abril, 30 de março de 2024, o 14º Podcast Liberados, um talk show de entrevistas, diferente de tudo que você viu até hoje na televisão brasileira e também como hoje, um entrevistador vira o entrevistado, mas foi só hoje, tá? E o nosso próximo entrevistado, já anote aí, será o ministro da Economia do governo Lula, o excelente Fernando Haddad. Rede Meio, a emissora que mais cresce no país, é um prazer trabalhar neste grupo, pela família, por tudo que eu devo de gratidão a vocês, e especialmente agora, nos vendo o Brasil todo, sem exceção, e também no mundo inteiro, por aplicativos, por canais fechados, canais abertos, e o meu prazer também, que todo mundo já sabe, da TV Goiânia, Canal 11 TV aberta e canais 519 da NET e da Claro, no interior de todo o estado de Goiás. Ótimo final de feriado, não é isso? É isso. Tem muita gente que não viu o programa hoje por causa do feriado, mas na quarta-feira que vem tem a reprise na íntegra, sem cortes, às 11h45 da noite, neste horário, e aí agora sim estreia para o mundo inteiro, e não só mais para o Brasil inteiro. Beijo em vocês duas, parabéns pelas perguntas, vocês se prepararam bem, me apertaram realmente, e espero que vocês especialmente tenham gostado. Acabamos de ver em rede mundial mais uma edição do programa Podcast Liberados, talk show exclusivo no comando do consagrado Jorge Cajuru, pela Rede Meio em todo o mundo. Oferecimento Bet Esporte, que esquenta o jogo. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Que isso? Ah, agora sim. Agora a Bet Esporte esquentou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Bet Esporte esquenta o jogo mesmo. Bet Esporte sempre esquenta o jogo.